Romanos, capítulo 3, do versículo 21 a 31, o texto estará projetado aqui na frente, você pode acompanhar na projeção, ou se ficar melhor para você, também você pode acompanhar na sua Bíblia, o que ficar mais fácil. O importante sempre é prestar atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, 21 a 31, diz assim: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Vamos ter mais um tempo de oração, meu irmão, minha irmã. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós acabamos de ler o texto bíblico, mas é importante que nesse tempo nós também possamos pedir ao Senhor que através do seu Espírito Santo fale aos nossos corações. Peça para Deus trazer a sua vontade para a sua vida e também tirar da sua vida aquilo que não pertence a Ele. Vamos ter esse momento de oração, pedindo ao Senhor que fale conosco. Pai, diante da Tua palavra, daquilo que nós acabamos de ler, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor mesmo venha a silenciar a nossa mente, o nosso coração, tirando todos os ruídos que possam atrapalhar, que o Senhor fale claramente aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ouvir, ó Pai, a Sua voz, que nós possamos entender o que o Senhor tem como recado para a nossa vida, mas também, ó Pai, que não fique apenas na nossa razão, na nossa compreensão intelectual aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, mas que aquilo que acontecer na nossa mente, ó Pai, também possa descer para o nosso coração e transformar a nossa vida, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que se a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, que o Senhor gere fé nos nossos corações, mas também gere transformação, conversão, aproximação do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, nessa noite sairmos daqui confessando a nossa dependência de Ti, mas também certos de que o Senhor está conosco e trabalhando na nossa vida. Abençoa, Pai, esse tempo de reflexão. Guia, Senhor, os nossos passos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos de maneira sistemática caminhando na carta de Paulo aos Romanos e temos percebido que muitas vezes essa carta é difícil de se compreender. O argumento de Paulo é extenso, é profundo, mas é extremamente necessário para a realidade de nós que somos cristãos. Paulo traduz de uma maneira muito profunda o que é o Evangelho e como o Evangelho é importante para a nossa caminhada cristã. Mas eu queria também destacar que desde o capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 20, que nós refletimos na semana passada, nós vimos Paulo primeiro traçando um diagnóstico do que é o ser humano, a condição que o ser humano se encontra após o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, desde a queda que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, como o pecado afetou o ser humano, como o pecado afetou também as relações do ser humano, como o pecado de alguma maneira nos distanciou tanto de Deus, que até a imagem de Deus foi distorcida em nós. E Paulo passa a fazer um diagnóstico tão duro, tão difícil de aceitar,
que muitas vezes esses versículos, essas reflexões que nós tivemos nos domingos anteriores, foram reflexões difíceis, para a gente até mesmo engolir. Parece aquele espinho, que fica entalado na nossa garganta, porque a gente tem que reconhecer a nossa natureza pecadora e o quanto nós estamos distantes de Deus. Mas lá no capítulo 1, versículo 8, Paulo também começou a fazer uma pergunta. E eu quero lembrar aqui do pastor e teólogo Calbart, que ele disse que quando nós anunciamos o Evangelho, nós trazemos duas verdades com isso. A primeira verdade é que Deus é gracioso, que Deus é amoroso, que Deus perdoa. Mas existe uma segunda verdade também, que quando nós proclamamos o Evangelho, passa a surgir no nosso coração. A verdade de que Deus está irado contra o pecado. E não no sentido de ira que muitas vezes a gente tem, daquela ira que nos leva a fazer coisas impensadas, sentir raiva do outro, mas a ira no sentido de uma indignação profunda de um ser humano que foi criado por ele, que foi criado de uma maneira tão especial, estar no estado que está. E aí Deus então olha com ira para esse pecado e começa então a pensar como a sua justiça pode ser feita na vida de pessoas que se distanciaram tanto dele. E a pergunta então que deve ser respondida e que Paulo faz desde o capítulo 1, versículo 8 é: como é possível aplacar a ira de Deus? Então ele mostra a condição do ser humano. Olha como o ser humano ficou depois do pecado. Olha que nível que nós descemos. Olha como nós estamos distante de Deus. Olha como nós somos. Olha como é a sociedade. Olha como o pecado contaminou tudo. A mente do ser humano, a maneira de olhar, a maneira de falar, a maneira de sentir, a maneira de se relacionar. Tudo foi contaminado pelo pecado. Mas também a gente precisa entender como Deus, dentro do seu plano divinal, aplaca a sua própria ira, para que a sua justiça, ou para que o seu caráter justo seja satisfeito. Então, desde o capítulo 1, versículo 8, nós vemos Paulo argumentando sobre essas duas coisas: o diagnóstico da sociedade pecadora e também como aplacar a ira de Deus. Mas até então ele não respondeu essa pergunta. Mas é interessante que o texto que nós lemos agora, a partir do versículo 21 do capítulo 3, nós vemos Paulo já fazendo uma transição de argumento. Ele usa aí um mais, no início do versículo 21, para dizer que ele está mudando de assunto. E que a partir de agora ele vai falar uma coisa diferente. E essa coisa diferente que Paulo vai começar a trabalhar é a resposta da pergunta que ele levantou então nos versículos anteriores. Como é possível que a justiça de Deus seja satisfeita? Como é possível que Deus, então, olhando para o ser humano nessas condições tão terríveis que ele se encontra, como de fato Deus pode salvar o ser humano? E se anteriormente ele disse que a lei não tem eficácia, contra o pecado, no sentido de poder trazer justiça sobre o ser humano, promover salvação, agora então ele vai trazer o remédio, que é direto, que vai certeiro e que tem o poder de produzir justiça de Deus na nossa vida e nos salvar. Vale também ressaltar que quando a gente olha para esses versículos, nós percebemos que Paulo não está negligenciando nem a lei e nem o Antigo Testamento. De manhã hoje a gente conversou um pouco sobre isso no Centro de Estudos John Knox, aqui na sala do templo. E naquela ocasião a gente falava que a lei e os profetas são importantes dentro da palavra de Deus, porque eles complementam a história que Deus tem para o ser humano. E de fato aqui no texto de Romanos nós vemos que tanto a lei quanto os profetas apontam para aquilo que tem o poder de satisfazer a justiça de Deus e promover salvação em cada um de nós. E é de Jesus Cristo que nós estamos falando, Nós vimos claramente que Paulo está dizendo que a única maneira para que a ira de Deus seja aplacada, para que a justiça de Deus seja satisfeita, precisa-se então passar por Jesus Cristo, precisa do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é aquilo que de fato faz com que a ira de Deus vá embora e a justiça de Deus aconteça, para que nós sejamos salvos. E é isso que Paulo vai desenvolver agora nesses versículos. E é interessante que ele vai falar que a lei não tem esse poder, e aqui só um parênteses que a gente faz também, e não pode ter esse poder porque a lei era apenas para os judeus. E o sacrifício de Cristo não é apenas para os judeus, mas é para todos aqueles que têm fé, para todos aqueles que creem. Portanto, a justiça de Deus, assim como também o pecado foi universal, ela também é universal, porque ela tem o poder de alcançar não somente judeus, mas também a gentios. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar para os versículos que nós acabamos de ler com alguns sentimentos no coração. Um sentimento de gratidão, um sentimento também de humildade, um sentimento de motivação, porque quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que a salvação não depende de nós, mas mesmo a condição que nós nos encontramos,
como o pecado os manchou, Deus criou um plano para que a sua graça trouxesse salvação e justiça a cada um de nós. E é nesse sentido que eu quero destacar algumas consequências ou um melhor entendimento que Paulo também vai argumentar de como a justiça de Deus foi satisfeita e como a ira do Senhor também foi aplacada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar para a nossa reflexão nesse instante é a questão da justificação gratuita que se encontra, né, a ideia da argumentação nos versículos 23 a 24. Quando nós falamos sobre a universalidade do pecado, né, o pecado atingiu a todos os seres humanos, quando também a gente fala sobre a justiça de Deus sendo universal, também atingindo a todo ser humano que pecou, a gente também tem a ideia, quando nós lemos Romanos, e principalmente os versículos que nós acabamos de ler, que não é só o pecado que é universal, não é só a justiça que é universal, mas a gente coloca mais um tempero aí, a graça de Deus é universal. Porque o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvar a todo pecador. Se, como a gente vai ver lá no capítulo 5, né, onde abundou o pecado, ou onde o pecado entrou, superabundou a graça, né? Aonde o pecado contaminou, a graça também chega para redimir e salvar o pecador. E o termo que o texto bíblico vai usar para demonstrar também como essa graça tem um alcance gigantesco é o termo que nós conhecemos como justificação. Essa palavra a princípio parece muito difícil e ela de fato quando a gente não está muito acostumado a lidar com ela, é uma palavra que vem do meio jurídico, era uma palavra usada dentro do espaço forense romano. Justificação é um termo vindo do meio jurídico, mas é um termo que explica bem aquilo que nós obtivemos no sacrifício de Jesus. Imagine que você foi condenado por um assassinato. E no dia que você está diante do juiz, e você sabe que a sua condenação é certa, que você pagará pelo crime que você cometeu, alguém adentrar ao tribunal e dizer, não precisa condenar ele, eu vou tomar o lugar dele, eu vou ficar no lugar dele, a culpa dele, mesmo ele sendo errado, não vai recair sobre ele, vai recair sobre mim. É justamente isso que essa expressão tem a nos ensinar. Justificação significa que alguém nos tornou justo, alguém tomou o nosso lugar, mesmo a gente sendo errado, mesmo a gente andando errado, mesmo a gente sendo culpado, mesmo a gente tendo um veredito que seria contra nós, alguém adentrou no tribunal, tomou o nosso lugar de culpado, recebeu a nossa culpa no nosso lugar e deixou a gente sair tranquilo, sem nenhum tipo de consequência pelo nosso pecado. Isso é o que significa a expressão justificação que nós encontramos aqui no texto bíblico e que Paulo estava ensinando também à igreja de Roma. Alguém tomou o nosso lugar, alguém assumiu a nossa culpa, mesmo não tendo culpa, mesmo não tendo pecado, ele entrou no tribunal e falou, você pode ir embora, você está tranquilo, você foi tornado justo, ou seja, você foi justificado e eu vou assumir o seu lugar. E essa pessoa que entra no tribunal, né, diante de Deus, para satisfazer a justiça de Deus, essa pessoa é Jesus Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si a nossa sentença. É por isso que Paulo vai dizer também na carta aos Romanos, a gente vai ver isso mais para frente, que o salário do pecado é a morte. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que a condenação que nós receberíamos e não recebemos mais, fosse de fato algo que acontecesse plenamente na nossa vida, teve que envolver um preço, sangue, morte, e foi isso que Jesus fez. A cruz que era para nós, que era a nossa condenação, a morte que seria o salário pela nossa condição pecadora, o diagnóstico que Paulo faz do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 20, Jesus falou, fica tranquilo, eu vou tomar isso sobre mim. Foi isso que Jesus fez, Jesus tomou o nosso lugar. O termo justificado significa que alguém tornou você injusto, mesmo você sendo injusto. Alguém entrou no tribunal, na frente do juiz e falou, a pena que está sobre ele, que ele não pague, porque eu vou pagar. É isso que o profeta Isaías apontava lá, dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós só temos paz de vivermos tranquilamente com a certeza que nós somos salvos porque Jesus tomou nosso lugar na cruz. Isso traz pelo menos algumas reflexões importantes para nós que Paulo também desenvolve aqui no texto bíblico e que você precisa também guardar isso no seu coração. A primeira coisa é que se Jesus, nos justificou e fez isso, por meio da sua graça, e nós cremos isso também pela fé, é interessante que a gente perceba que não existe superioridade nenhuma religiosa. A gente às vezes
começa a achar que a gente é melhor por virmos domingo na igreja, por participarmos de uma semana de oração, por lermos a Bíblia. A gente já falou isso, cumprir alguns rituais, que algumas obras que a gente faz que são boas, a gente acha que tudo isso está colocando um tijolinho no céu, não é assim? Às vezes uma pessoa morre, né? Eu essa semana tive contato bastante com um ambiente de velório, e a gente ouve a pessoa dizendo assim, não, eu tenho certeza que a pessoa está no céu porque ela nunca fez mal nenhum, ela só fez o bem, ela só construiu coisas boas. Mas quando a gente entende que a justiça de Deus só pode ser satisfeita pelo sacrifício de Cristo, a nossa bondade não vale de nada, meus irmãos. E a gente precisa ter essa consciência. Quando nós falamos de salvação, claro que eu quero aqui também frisar isso, quando a gente está falando de salvação, em um outro momento nós vamos falar de como a nossa vida deve ser, né? Nós já vamos chegar lá. Mas quando a gente fala de salvação, não depende em nada de nós, porque o nosso veredito seria culpado e a sentença seria contra nós. Quando nós entendemos justificação, nós entendemos que aquilo que é feito na nossa vida não depende de nós, mas depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus, e nós cremos nisso pela fé. Segunda reflexão importante dentro dessa questão da justificação é que a salvação também não depende do nosso desempenho, mas depende da nossa fidelidade a Jesus. Não é o que você faz, é o quanto você crê. Entende? Não é as suas obras que importam quando nós falamos de salvação, mas é o quanto você deposita a sua esperança, a sua fé, a sua fidelidade, a sua obediência, talvez dentro do conceito bíblico do que é fé. Tudo isso é sinônimo quando nós depositamos a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor. Isso faz com que a gente sinta a certeza da salvação. Como eu posso ter certeza que eu sou salvo? Essa é uma pergunta que muita gente faz, simples. Quando você tira os olhos daquilo que você acha que pode fazer e coloca toda a sua esperança, deposita essa esperança naquilo que Jesus pode fazer. Quando você tem plena certeza que não é você que te leva para o céu, mas que Jesus te leva para o céu, creia, meu irmão, você está salvo. Porque infelizmente ainda muitas pessoas associam aquilo que elas podem fazer com a sua salvação, enquanto o texto bíblico diz de maneira muito clara, muito forte, que aquilo que Jesus fez é o que importa para que a gente seja salvo. E terceiro, quando a gente fala sobre justificação, nós entendemos que a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus nos impulsiona e também nos constrange a vivermos uma vida nova. Ninguém pode sair do tribunal depois que for absolvido para viver a mesma vida errada que vivia antes. A ideia é que se Jesus tomou o teu lugar no tribunal, se Jesus se colocou na posição de culpado que era sua, você não pode sair de diante do juiz, do Senhor, de Deus, e viver a mesma vida que você vivia anteriormente. Você precisa compreender que a salvação teve um alto preço e que exige de você uma mudança. Eu já não sou mais culpado, eu não quero viver mais como culpado, mas eu sou liberto do meu pecado e quero viver como Cristo, que me libertou do meu pecado. Isso precisa ser uma reflexão que a gente, ou precisamos olhar para essas três coisas e ver isso como uma reflexão pertinente quando falamos sobre justificação gratuita. Mas é importante também a gente entender como é que de fato essa justificação aconteceu, e Paulo vai fazer isso, versículos 25 e 26, Paulo vai trabalhar dois outros temas que são complicados para a gente entender, propiciação e redenção. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o que é propiciação. Paulo se falou sobre o movimento, que aconteceu para que a gente fosse salvo. Se Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus, se Jesus é aquele que toma o nosso lugar, toma a nossa sentença, agora Paulo vai dizer como isso acontece na prática. Bom, se Deus é santo, 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 e a sua justiça é santa, e não há nada que nós possamos fazer para que de fato nós possamos agradar a justiça de Deus, Deus precisou de algo que para aplacar a sua ira fosse santo, santo, santo e fosse perfeito. E aí então a gente entende que esse movimento de Jesus se entregar na cruz, sendo ele santo, 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 porque ele também é Deus, é a mesma essência de Deus, conhece a justiça de Deus. Jesus também, enquanto encarnado, cumpriu os mandamentos à risca, foi o único que sem pecado conseguiu viver a lei. Nós entendemos que ele só pode ser aquele que Deus aceita como o verdadeiro valor a ser pago pela justiça, quando ele se oferta na cruz. Propiciação é isso, é oferta. Para Deus aceitar alguém para ficar no nosso lugar, foi necessário que essa oferta, esse sacrifício, essa propiciação fosse então do mesmo nível que a justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Porque Jesus era santo, porque a oferta de Jesus era preciosa, porque Jesus era sem defeito, porque Jesus era
não era pecador, mas Jesus era santo, santo, santo como Deus é. E por isso que houve propiciação, por isso que houve essa oferta que foi aceita. Jesus se entregou para aplacar a ira do seu Pai. E é por isso que a gente lê lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele fez o quê? Ele entregou o seu Filho. O ato de entrega, o ato de oferta, é o ato que a gente chama de propiciação. Ou seja, Ele se entregou. O Deus santo, 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 na pessoa do Filho, Ele se entregou. Ele é a oferta. Ele é o sacrifício. E aqui a ideia, meus irmãos, vem lá do Antigo Testamento. Lembra que a gente aprende lá que no Antigo Testamento os judeus, para terem os seus pecados perdoados, o que eles precisavam fazer? É entrar com os animais sem defeitos dentro do templo ou do tabernáculo e ali sacrificar, né, esse animal. Jesus é essa oferta, o cordeiro imaculado, o cordeiro sem defeito. Ele é, né, o sacrifício, ele se entregou. Mas Jesus também é o redentor. Porque Ele não é só aquele que propicia ou aquele que se oferta para que isso aconteça, mas Ele também é o nosso resgatador. Ele não só se entrega, mas Ele também paga o preço para que a gente seja novamente livre. E é interessante, meus irmãos, que Jesus não só nos livrou do pecado, mas nos deu a plena condição de enfrentarmos o pecado na nossa vida. E a palavra redenção vem de um contexto de escravidão. E é interessante que quando um escravo ia ser resgatado de um senhor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser comprado. Alguém tinha que ir lá, pagar um preço, e aí libertava esse escravo. E é isso que o texto está dizendo, que Jesus não só foi o sacrifício, mas foi aquele também que pagou o preço como o redentor para tirar a gente das garras do pecado. Jesus não só nos salvou, né, do pecado, mas também tirou as consequências do pecado da nossa vida. E aí eu quero destacar uma frase que eu coloquei aí, do Douglas Moo, né, que talvez hoje seja um dos comentaristas mais famosos da carta de Paulo aos Romanos, inclusive talvez um dos comentaristas mais, um dos melhores, né, que tem escrito sobre Romanos na atualidade. Ele diz assim: a cruz resolve de vez o dilema divino, como ser justo, punindo o pecado, e aí a gente olha a propiciação, mas também como justificador, perdoando o pecador. Cristo satisfaz ambas as exigências que nós encontramos dentro da história bíblica, da ira de Deus e também da justiça de Deus. Então o que a gente entende? Que a justificação passa por dois caminhos também. O caminho da oferta de Jesus como cordeiro imaculado, mas ao mesmo tempo aquele que paga o preço para que a gente não colha as consequências do pecado. E aí, terminando a argumentação de Paulo nesses versículos do capítulo 3, nós vamos então responder mais uma pergunta que Paulo faz na sua argumentação, nos versículos 27 a 31, ele vai perguntar: onde fica a glória humana? E olha só como é interessante isso, meus irmãos. Quando nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 2, nós começamos a ver que os religiosos da época começaram a se remexer um pouco com a denúncia de Paulo que todo ser humano é pecador. Alguns judeus que tinham se aproximado do cristianismo, eles começaram a criticar Paulo, dizendo: essa mensagem sua aí não é para nós. Essa mensagem sua aí deve ser direcionada para os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a lei, aqueles que não são judeus, aqueles que vivem uma vida desregrada. Paulo vai na sua argumentação dizer: não, essa mensagem não é só para os gentios, para aqueles que não são judeus, para aqueles que não têm a lei, mas essa mensagem também é para vocês. E ao longo desses versículos que a gente vem trabalhando, desde o capítulo 1 até chegarmos aqui, Paulo vai dizer que essa religiosidade atrapalha o ser humano no seu relacionamento com Deus. Seria o nosso fundamentalismo, nosso moralismo, nosso radicalismo dos dias atuais em achar que o que nós fazemos é bom. O que nós temos para oferecer traz algum tipo de glória para nós. E esse era um erro, porque na visão dos religiosos do tempo de Paulo, assim como também nos nossos dias, muitas vezes a igreja deve receber alguma glória pela salvação de Deus. Tipo, Deus me ama, mas eu também faço por merecer, né? Isso é algo que muitas vezes atinge o coração do ser humano, porque em nenhum momento nós gostamos de reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você tem mais dificuldade de escrever as suas fraquezas ou as suas qualidades, né? Às vezes a gente passa rapidinho lá escrevendo as qualidades, porque a gente gosta de olhar para o jeito que a gente é bom, mas a gente tem uma dificuldade de fazer um autoexame e reconhecer que a gente é gente ruim, né? O ser humano é assim. E Paulo vai falar que dentro desse processo, onde Deus salva o ser humano, não existe glória nenhuma para o ser humano.
A glória da salvação pertence única e exclusivamente a Deus. E aqui eu quero trazer uma ilustração que nós encontramos também no comentário aos Romanos de Andrew Wright, também um exegeta muito capacitado dos nossos dias, talvez um dos maiores teólogos da modernidade. Ele vai dizer que o que Paulo está dizendo aqui é como a gente imaginasse um espaço de escola, e que nós fôssemos para uma aula, e chegando lá nós encarássemos uma prova surpresa, e que para que a gente passasse de ano, essa prova, a gente só poderia fazer essa prova e tirar 10. O único resultado possível para a gente passar de ano nessa prova seria tirar 10. O problema é que, além dessa prova ser de uma hora para outra, a gente não conhecer muito bem, né, não ter antecipadamente sabido a respeito daquilo que a gente tinha que fazer, a matéria é muito comprida, a gente não conseguiu decorar tudo, e os mínimos detalhes, a prova é muito difícil. Ninguém nessa prova, no dia da escola, passaria de ano, porque ninguém conseguiria tirar 10. Aliás, ele faz um comentário lá que se a gente tirasse 5, seria muito, né? E somente o 10, a perfeição, faria com que a gente fosse aprovado. E aí então acontece um movimento único. Aquele que fez a prova, o próprio professor, tirasse você da carteira e falar, vai para lá um pouquinho, eu vou fazer a prova no teu lugar. Ele sabe o que caiu na prova porque ele fez a prova. Ele conhece a matéria por inteiro porque ele fez todas as coisas. Ele assenta no seu lugar, ele faz a prova, tira 10 e bota teu nome. E você está aprovado. Isso que Paulo está dizendo aqui. A glória dessa aprovação, dessa salvação, não é sua. Porque você não conseguiria tirar uma nota boa nessa prova e nem a nota máxima. Mas o professor que fez a prova, ele se assenta no nosso lugar, faz a prova no nosso lugar e põe o nosso nome ainda. Essa é a ideia que nós encontramos no texto bíblico. Não existe dentro do processo de salvação, do plano de salvação de Deus, qualquer tipo de glória, qualquer tipo de honraria para cada um de nós. Só existe pessoas que entendem que a nossa salvação depende única e exclusivamente de Jesus. E é por isso que você está aqui essa noite, para dar honra e glória àquele que realmente é digno de honra e glória. É por isso que aqui na igreja você não vai ver nenhuma música cantando em homenagem a você. Por isso que aqui na igreja você nunca vai ter um culto onde você é o centro. É por isso que aqui na igreja você nunca vai ver nenhum tipo de exaltação a você. Mas sempre o centro, a realidade, a exaltação, a adoração será sempre para o único que é merecedor de toda a honra e glória, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós estamos aqui. E é isso que Paulo vai dizer. A igreja só existe porque o centro da igreja é Jesus Cristo. E é por isso que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Para terminar, meus irmãos, acredito que mais uma vez é John Stott que consegue resumir aquilo tudo que nós falamos. Ele diz assim: a cruz não é apenas exemplo de amor, mas é solução eficaz para o pecado. A gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar que a cruz representa o amor grandioso de Deus. Mas a cruz é mais do que isso, meus irmãos. A cruz não pode apenas mostrar um lado da moeda, que é o amor de Deus. Ela precisa também mostrar o outro lado da moeda, que implica que nós temos um Deus que está ativo para vencer o pecado desse mundo. Deus não é só amor, né? A Bíblia fala que um dos atributos de Deus, talvez o mais importante, é o amor. Mas Deus não é um Deus que negligencia o pecado, de maneira nenhuma. Existe ira, existe indignação com a nossa condição. Mas Deus, na cruz, criou um plano para te salvar. E é por isso que lá no início eu disse que é na cruz, é no entendimento do que Jesus fez, que só nos resta alguns sentimentos importantes nessa noite. Primeiro, gratidão. Agradeça a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Se não fosse Deus, coitado de nós. Segundo, tenha humildade em reconhecer que nada depende de você. Tudo depende de Deus. Você não é o centro do universo, né? Quanto antes a gente aprender isso, dentro da perspectiva teológica é importante, mas também na vida, né? Hoje a gente está vendo muita gente mimada, né? Que acha que é o centro do universo, inclusive no relacionamento com Deus, né? E a gente precisa entender que não. A glória, a honra pertence ao Senhor. A nós pertence uma humildade de nos enxergarmos dentro da realidade que nós somos, pecadores, dependentes, necessitados de Deus. E terceiro, que é muito importante também, motivação.
motivação para você não sair do tribunal e voltar a ser quem você era. Se você receber um carimbo lá num papel que você é justo, seja justo. Mude de vida. Um dos grandes problemas do cristianismo hoje é que a mensagem para no cérebro e não desce para o coração. E eu orei isso lá no começo porque essa é uma verdade. A gente sabe que Jesus salvou a gente, mas a gente não anda em conformidade com aquilo que Jesus fez. Se Jesus te declara justo, seja justo. Se você foi declarado como alguém que experimentou a graça de Deus, viva os princípios, os valores de Cristo. Mostre que a sua fé é uma fé que vai além do entendimento racional, mas é uma fé que desce para o coração e transforma as mais profundas entranhas que você tem. Porque nós não podemos continuar vendo como a gente via antigamente. A gente não pode continuar pensando como a gente pensava antigamente. A gente não pode continuar falando como a gente falava antigamente, porque se Cristo entrou na nossa vida, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas ficaram para trás. E uma nova realidade surge na nossa vida. Isso é a atitude de quem recebeu a graça. Não é sair por aí e voltar a fazer o que fazia antes. A história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas e a sua vida? Também é dividida assim? Né? Nós temos essa marca. Eu passei pelo tribunal, eu fui absolvido e eu mudei de vida, porque Cristo fez a diferença e é um divisor de águas. Gratidão, humildade, motivação para a transformação de vida é essencial na nossa história, meus irmãos. Não adianta a mensagem ficar aqui, ela precisa descer para cá. Ela precisa fazer diferença. Ela precisa começar a transformar. Tem muita gente que tem entendimento, tem muita gente que tem razão, tem muita gente religiosa, mas pouca gente convertida. E Paulo estava avisando isso, que a mensagem precisa descer nas entranhas e transformar. E eu tenho que sair do tribunal dando pulo de alegria, feliz da vida, reconhecendo que eu não sou nada, que Deus fez tudo por mim, mas também motivado a viver uma vida diferente. E eu espero sinceramente, meu irmão, minha irmã, que você saia daqui essa noite com a certeza que você é salvo, mas também com a certeza que você não vai viver da mesma forma que você entrou no tribunal diante de Deus. Se Deus mostrou o seu pecado, mas também te deu a salvação, que você saia daqui como uma pessoa verdadeiramente salva. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Esse é um tempo importante também dentro da nossa liturgia, quando a palavra de Deus precisa sentar na nossa mente, mas de repente é nesse momento também que a palavra precisa descer no coração. Que você ore ao Senhor para que além do entendimento que você tenha daquilo que Deus fez por você na cruz, e que você creia isso, né, por fé naquilo que Jesus fez na cruz por você, mas que você também peça ao Senhor que desça ao seu coração essa verdade, para que da tua boca saia um cântico de gratidão com alegria, para que você reconheça quem você é e quem é o centro de todas as coisas. Você não está aqui para ser agradado. O culto foi do jeito que eu gosto. Não, né? O culto tem que ser como Cristo gosta. Tem que agradar a Ele, não a gente. E que a gente saia daqui também essa noite comprometidos com a mudança. Eu não vou viver mais, Senhor, como aquele que outrora era culpado. Se eu sou justo, justificado pelo Senhor, me ensina, Senhor, também a andar em justiça. E enquanto você estivesse assentando a mensagem do Senhor na sua mente, no seu coração, nós também estaremos louvando ao Senhor. De repente é difícil a gente traduzir aquilo que a gente está sentindo em palavras. E eu acho que Deus é tão perfeito que dentro do seu corpo Ele tem aí artistas que conseguem traduzir às vezes as nossas palavras ou as palavras necessárias em cânticos. Então, se você tiver dificuldade de orar pela mudança, de agradecer, de ter humildade, de ter motivação, você também pode usar esse momento para cantar a canção que nós vamos tocar agora e exaltar ao nosso Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pelos cravos em Louve ao Senhor. suas mãos. Vamos terminar essa noite agradecendo a Deus. Graças eu te Reconheça o que Ele dou. fez na cruz por você. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, cante. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor, nós queremos toda a honra, toda a glória ao Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos que nada somos, nada podemos fazer e nada temos para te dar. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama com amor eterno, entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, numa ação legitimamente graciosa, para que nós não colhêssemos, ó Pai, o fruto do nosso pecado, as consequências da nossa atitude, mas nós desfrutássemos de um plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Pai, declarar que só o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, que o Senhor é o centro da nossa existência, que sem o Senhor nada faz sentido, tudo perde o valor, que o Senhor é fonte de vida, que longe do Senhor não existe verdadeira vida. E nós queremos caminhar, ó Pai, no sentido de cada dia mais estar próximos de Ti. Que o Senhor, ó Pai, enche o nosso coração dessa verdade. Que isso nos leve a sermos mais gratos, a olharmos para a vida de uma maneira diferente, a olharmos para a vida como uma nova oportunidade em Cristo Jesus, para fazermos as coisas certas, para termos prazer na Tua presença, na Tua comunhão, para vivermos, ó Pai, o novo que o Senhor tem para nós. Que isso não fique, ó Pai, para o além-morte, mas que a gente já comece a desfrutar dessa Tua presença maravilhosa, da comunhão maravilhosa com o Senhor no tempo presente. Nos ensina, ó Pai, a declarar a cada vez mais que só o Senhor é digno. Nos ensina a cada dia mais a sermos gratos. Nos ensina, Pai, a sermos mais humildes. E nos dá a motivação, o impulso necessário para, como cristãos, no mundo de trevas, de escuridão, no mundo perdido,
que nós possamos levar essa maravilhosa mensagem do Evangelho, que há solução em Cristo Jesus. A resposta para o pecado, a resposta de Deus para o pecado, é o seu Filho, Jesus Cristo. Nos ensina, ó Pai, a levar essa verdade a partir da nossa casa até os confins da terra. Abençoa, Pai, meus irmãos, as minhas irmãs, que nós tenhamos uma noite, ou continuemos a ter uma noite especial na Tua presença, mas que também essa semana seja uma semana marcada por vivermos essa verdade, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, e que nós possamos também produzir essas mudanças nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, que a nossa vida também seja a luz do Senhor na vida das pessoas que estão perdidas à procura de Ti. Abençoa, Pai, a cada um de nós, abençoa a nossa família. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da tua família, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, excelente semana, e que nós possamos estar juntos aí nessa semana de oração. Um grande abraço a todos.